não podemos esquecer o seguinte: pesquisa atrás de pesquisa, inclusive feita por entidades como Datafolha, que não são suspeitas de direitismo, mostram que o povo brasileiro é acentuadamente cristão e conservador. Digamos, 70% a 80% do povo é assim. E não existe no parlamento sequer um único partido cristão e conservador. Isso já basta para mostrar a extensão do domínio hegemônico que esse pessoal da esquerda conseguiu. Então, acontece que toda esta aspiração cristã e conservadora, ela se condensou simbolicamente na pessoa do Bolsonaro. Já que não tem um partido, tem pelo menos uma pessoa. E é por isso que a destruição dessa pessoa é tão importante. Ora, mas nós não podemos esquecer o seguinte: vamos voltar de novo ao começo do labirinto. Como entramos nisto? Quer dizer, o primeiro setor da sociedade que o esquema gramsciano de ocupação de espaços dominou foi a mídia. Dominou 100% da mídia. Então, vamos dizer, a mídia é o pilar de tudo isso. E se não quebrarmos esse pilar, o sistema de poder continuará pesando sobre nós. Por isso que eu disse, você quebrar, vamos dizer, o prestígio de uma coisa como o Globo ou Folha é infinitamente mais importante do que tirar 200 presidentes da República. Você tem que atacar o poder na sua base e não na sua casca. Não adianta arranhar a casca. Você tem que ir no coração da coisa. Ora, o coração é mídia e educação. Foi esses os primeiros pilares que eles fundaram e que estão lá até hoje. E que geram, então, criam gerações inteiras de analfabetos funcionais sensíveis às palavras gatilho. Por exemplo, a palavra golpe. A palavra golpe tem uma longa história nos anais do esquerdismo nacional. Né? Isso mostra que, inclusive, de certo modo, a própria esquerda se hipnotizou a si mesma, porque continua interpretando os acontecimentos de hoje nos termos de acontecimentos de 50, 60 anos atrás, porque eles não foram capazes de se atualizar. O próprio pessoal da esquerda não está entendendo direito o que está acontecendo, mas ainda tem instinto de sobrevivência suficiente para entender que eles têm que eliminar um Bolsonaro. Então, veja, o nosso problema, o Paulo Ernesto tem razão, temos que reunir as pessoas significativas da direita e começar a traçar uma estratégia. Mas antes da estratégia, existe um treco chamado diagnóstico. Nós temos que saber qual é a situação. É a famosa pergunta do Marechal Foch. Do que se trata? O que está acontecendo? Se nós não sabemos nem o que está acontecendo, como traçar uma estratégia? Veja, em 2003 eu criei uma primeira iniciativa de criar um diagnóstico unificado. Eu reuni 12 estudiosos e disse, vamos traçar aqui a estratégia da esquerda na América Latina, nem no mundo em geral, não está nem falando do movimento comunista internacional, só a América Latina. Nós até hoje não temos nem isto. O que aconteceu? A ausência disso provocou o quê? Quando começaram os ataques ao PT, eles se concentraram em dois fenômenos, corrupção e incompetência. Você vê que são dois alvos totalmente aideológicos, ideologicamente neutros. Então, se você os ataca por vias ideologicamente neutras, você salva a ideologia, você salva o prestígio do movimento comunista, e no fim você acaba adotando como heróizinhos do seu movimento antipetista figuras visceralmente, radicalmente comprometidas com o esquerdismo, como o seu Hélio Bicudo e o seu Miguel Reale Júnior. O que é isso? Você já deu a vitória ideológica ao adversário. Você pode até obter uma vitória jurídica. Fizemos o impeachment, que aliás não está feito ainda. Tá certo? E em troca disso você dá a vitória ideológica. Então, olha, nós obtemos esta coisinha, mas a linguagem predominante continua sendo a sua, os critérios de julgamento são os seus, tá certo? E nós não ousamos dizer nada que desagrade os ouvidos esquerdistas. E em segundo lugar, logo em seguida, o que acontece? Todo o ataque que foi movido ao PT se volta agora contra qualquer liderança conservadora que apareça. Esse pessoal está falando mais mal do Bolsonaro do que jamais falou do PT. A violência com que eles estão tratando o Bolsonaro, tá certo? Mostra o que esteve por trás de todo o apoio, entre aspas, dessa gente ao antipetismo. Você vê, falando Foro de São Paulo, o senhor Fernando Henrique Cardoso está comprometido até a goela com o Foro de São Paulo. Esse homem participou de reunião secreta com o diretoria do Foro de São Paulo,
já em 93. Até hoje não se sabe o que foi falado nessa discussão, continua secreto, é assunto proibido. Você acha que alguém na mídia vai perguntar isso a ele? Nunca perguntaram, não vão perguntar. Então querem salvaguardar a imagem dessa gente para oferecê-la como alternativa ao PT. Ou seja, caímos de novo, entramos de novo na estratégia das tesouras, é PT, PSDB. Né? E gente bem intencionada, mas que não tem cultura política suficiente para isso, é o caso da Janaína Pascoal, ela não entende nada de política, absolutamente nada. Tá certo? Ela entende das leis, isso sem dúvida. Tá certo? Vai lá e se alia com Hélio Bicudo e Miguel Reale, mostrando a sua inocência, por assim dizer. Né? E aliar-se com o Bicudo e Reale é o quê? Restaurar a imagem moral da esquerda como mantenedora da legalidade e da ordem jurídica. Imagem que a esquerda começou a criar nas CPIs de 93. O PT era o líder, né, do movimento por investigações. Vamos destampar as latrinas, vamos limpar o ralo. Isso em 93 eles já faziam isso. E fizeram, então, fama como partido da ordem e da legalidade, ao mesmo tempo em que já estavam montando um serviço de inteligência. Em 93 eles tinham um serviço de inteligência já todo computadorizado, com agentes e informantes infiltrados em tudo quanto é organização estatal privada do país. Eu sei porque eu estava lá estudando isso na época. Cheguei a entrevistar 2 desses agentes para contar como é que a coisa funcionava. Dei dinheiro para eles e me contaram tudo. Em 93, ou seja, se o PT em 93 já tinha um sistema de inteligência montado, então foi fácil para eles delinearem uma estratégia, tomar o poder e controlar tudo. Nós até hoje não temos sequer esse sistema de informações e já estamos querendo o poder. Depois vamos supor que a gente eleja o Bolsonaro. Pensa bem, o sujeito entra lá como presidente da República, ele está cercado de agentes petistas em todo o funcionalismo público. E eles vão começar a fazer com ele a Operação Salame no dia seguinte, para quebrar a autoridade dele, como fizeram com o Collor, com uma facilidade extraordinária. Esse Collor é outro analfabeto, não tem a menor ideia do que é política. Ele achou que ele podia jogar contra o esquema organizado a massa desorganizada. Lembra aquele apelo que ele fez ao público? Vamos sair às ruas, né, verde e amarelo e tal, sai todo mundo de preto. Né? Quer dizer, o que é isso? Nós estamos lidando com criança? Então é o seguinte, para conceber essa estratégia, nós temos, em primeiro lugar, decidir quem pode discutir essa estratégia, quem tem que ser excluído. Não é porque o sujeito é de direita ou conservador que tem que ser aceito. Não. Você tem que ter QI, meu filho. Tem que ter QI, tem que ter cultura, tem que ser um homem sério. E daí nós fazemos essa discussão, primeiro diagnóstico e segundo estratégia. Às pressas, nós vamos ter que correr. O Paulo Ernesto tem razão. Alguma coisa nós temos que fazer já. Eu digo, então, nós temos que fazer em 2 anos o que deveria ter feito em 20. Essa é que é a situação. Bicudo e seu Miguel Reale Júnior. O que é isso? Você já deu a vitória ideológica ao adversário. Você pode até obter uma vitória jurídica. Fizemos o impeachment, que aliás não está feito ainda. Tá certo? E em troca disso você dá a vitória ideológica. Então, olha, nós obtemos esta coisinha, mas a linguagem predominante continua sendo a sua, os critérios de julgamento são os seus, tá certo? E nós não ousamos dizer nada que desagrade os ouvidos esquerdistas. E em segundo lugar, logo em seguida, o que acontece? Todo ataque que foi movido ao PT se volta agora contra qualquer liderança conservadora que apareça. Esse pessoal está falando mais mal do Bolsonaro do que jamais falou do PT. A violência com que eles estão tratando o Bolsonaro, tá certo? Mostra o que esteve por trás de todo o apoio, entre aspas, dessa gente ao antipetismo. Você vê, falando Foro de São Paulo, o senhor Fernando Henrique Cardoso está comprometido até a goela com o Foro de São Paulo. Esse homem participou de reunião secreta com o diretoria do Foro de São Paulo já em 93. Até hoje não se sabe o que foi falado nessa discussão, continua secreto, é assunto proibido. Não podemos esquecer o seguinte, pesquisa atrás de pesquisa, inclusive feita por entidades como Datafolha, que não são suspeitas de direitismo, mostram que o povo brasileiro é acentuadamente cristão e conservador.
digamos, 70% a 80% do povo é assim. E não existe no parlamento sequer um único partido cristão e conservador. Isso já basta para mostrar a extensão do domínio hegemônico que esse pessoal da esquerda conseguiu. Então, acontece que toda esta aspiração cristã e conservadora, ela se condensou simbolicamente na pessoa do Bolsonaro. Já que não tem um partido, tem pelo menos uma pessoa. E é por isso que a destruição dessa pessoa é tão importante. Ora, mas nós não podemos esquecer o seguinte, vamos voltar de novo ao começo do labirinto. Como entramos nisto? Quer dizer, o primeiro setor da sociedade que o esquema gramsciano de ocupação de espaços dominou foi a mídia. Dominou 100% da mídia. Então, vamos dizer, a mídia é o pilar de tudo isso. E se não quebrarmos esse pilar, o sistema de poder continuará pesando sobre nós. Por isso que eu disse, você quebrar, vamos dizer, o prestígio de uma coisa como o Globo ou Folha é infinitamente mais importante do que tirar 200 presidentes da República. Você tem que atacar o poder na sua base e não na sua casca. Não adianta arranhar a casca. Você tem que ir no coração da coisa. Ora, o coração é mídia e educação. Foi esses os primeiros pilares que eles fundaram e que estão lá até hoje. E que geram, então, criam gerações inteiras de analfabetos funcionais sensíveis às palavras gatilho. Por exemplo, a palavra golpe. A palavra golpe tem uma longa história nos anais do esquerdismo nacional. Né? Isso mostra que, inclusive, de certo modo, a própria esquerda se hipnotizou a si mesma, porque continua interpretando os acontecimentos de hoje nos termos de acontecimentos de 50, 60 anos atrás, porque eles não foram capazes de se atualizar. O próprio pessoal da esquerda não está entendendo direito o que está acontecendo, mas ainda tem um instinto de sobrevivência suficiente para entender que eles têm que eliminar o Bolsonaro. Então, veja, o nosso problema, o Paulo Ernesto tem razão, temos que reunir as pessoas significativas da direita e começar a traçar uma estratégia. Mas antes da estratégia, existe um treco chamado diagnóstico. Nós temos que saber qual é a situação. É a famosa pergunta do Marechal Foch. Do que se trata? O que está acontecendo? Se nós não sabemos nem o que está acontecendo, como traçar uma estratégia? Veja, em 2003 eu criei uma primeira iniciativa de criar um diagnóstico unificado. Eu reuni 12 estudiosos e disse, vamos traçar aqui a estratégia da esquerda na América Latina, nem no mundo em geral, não está nem falando do movimento comunista internacional, só a América Latina. Nós até hoje não temos nem isto. O que aconteceu? A ausência disso provocou o quê? Quando começaram os ataques ao PT, eles se concentraram em dois fenômenos, corrupção e incompetência. Você vê que são dois alvos totalmente aideológicos, ideologicamente neutros. Então, se você os ataca por vias ideologicamente neutras, você salva a ideologia, você salva o prestígio do movimento comunista, e no fim você acaba adotando como heróizinhos do seu movimento antipetista figuras visceralmente, radicalmente comprometidas com o esquerdismo como o seu Hélio. Alguém na mídia vai perguntar isso a ele? Nunca perguntaram, não vão perguntar. Então querem salvaguardar a imagem dessa gente para oferecê-la como alternativa ao PT. Ou seja, entramos de novo na estratégia das tesouras, é PT, PSDB. Né? E gente bem intencionada, mas que não tem cultura política suficiente para isso, é o caso da Janaína Pascoal, ela não entende nada de política, absolutamente nada. Tá certo? Ela entende das leis, isso sem dúvida. Tá certo? Vai lá e se alia com Hélio Bicudo e Miguel Reale, mostrando a sua inocência, por assim dizer. Né? E aliar-se com o Bicudo e Reale é o quê? Restaurar a imagem moral da esquerda como mantenedora da legalidade e da ordem jurídica. Imagem que a esquerda começou a criar nas CPIs de 93. O PT era o líder, né, do movimento por investigações. Vamos destampar as latrinas, vamos limpar o ralo. Isso em 93 eles já faziam isso. E fizeram, então, fama como partido da ordem e da legalidade, ao mesmo tempo em que já estavam montando um serviço de inteligência